Alô, galerinha, professor Guedes aqui. Queria que fosse presencialmente, espero que todos estejam bem em casa, né, junto da família, num momento difícil, mas que em breve a gente vai estar juntinho, fazendo aulas presenciais do jeito que você gosta. Por enquanto, uma aula remota que eu tenho certeza que com toda a tecnologia você vai entender melhor do que se estivesse em sala de aula, ok? Deixa eu começar aqui, afastando nossa câmera. Tá aí o nosso assunto de hoje, um dos mais cobrados no Enem e na UERJ, ligações químicas. Vamos começar primeiro entendendo por que os átomos se ligam, né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Por que os átomos se ligam? Na verdade, essa pergunta não tem bem uma resposta. Eles se ligam porque sim, né? Mas existe um conceito muito importante das teorias mais modernas de ligações químicas que fala de estabilidade. Aí tem um link bem legal de um simulador da Universidade do Colorado que você pode entender o conceito de estabilidade relacionado à ligação química. Preste atenção nesse gráfico, já foi até questão do Enem. Repare que eu tenho dois átomos aqui, ó, botei átomos bem grandes se aproximando, tá? Foi muito rápido? Eu vou mostrar para você essa relação com o mouse. Olha só, conforme os átomos se aproximam, o que está acontecendo? Está diminuindo a distância entre os átomos, está escrito aqui no eixo X. A distância está diminuindo. E olha o que está acontecendo com a energia potencial no eixo Y. Está diminuindo, 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 até que alcança um vale de energia. Esse vale de energia é um ponto importantíssimo para cair em prova. Nesse vale de energia, ou seja, no ponto onde a energia potencial é menor, é onde você tem a ligação química. Por que aqui é a ligação química? Porque se eu continuar aproximando os átomos, repare que a energia volta a aumentar, 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 inclusive ultrapassando aquela energia que nós tínhamos anteriormente. O que está acontecendo quando eu aproximo demais os átomos? Os núcleos ficam muito próximos e se repelem. Olha o desenho dos átomos aqui embaixo, eu tenho as bolinhas representando átomos no modelo de Dalton. Núcleos muito próximos são positivos e se repelem. Conforme esses átomos vão se afastando, vou afastar agora de novo, eles encontram um ponto mínimo de energia. Grava isso, vale para qualquer ciência. Menor energia significa maior estabilidade. Então vou deixar os átomos aqui, você vai perceber, inclusive, olha esse ponto aqui, que há uma sobreposição de orbitais. Se a gente pensar nesse modelo aqui como um orbital S, um está dentro do outro, né? Isso é a ligação química. Então, esse ponto de menor energia no gráfico vai dar uma distância entre os átomos chamada comprimento da ligação, aqui representada por uma letra grega, tá? Esse valor aqui, se tiver marcado geralmente em picômetros, é o comprimento da ligação química. E essa energia marcada no eixo Y é a energia da ligação química. Depois você pode brincar com esse simulador aqui bonitinho, é só clicar nesse link que está aqui, tá bom? É óbvio que a gente tem uma regra bem simples para explicar a ligação química, tá? Que é a regra do octeto, todo mundo já estudou isso no colégio, né? Geralmente isso é dado na primeira série. O que diz essa regra? Bom, primeiro, octeto é a palavra que lembra 8, mas a regra correta do octeto não significa apenas 8, tá? A regra do octeto diz que os átomos, ao se ligarem, eles buscam a configuração eletrônica de um gás nobre mais próximo. É óbvio que quando a gente fala em gás nobre, a gente pensa logo em 8, né? Mas temos que lembrar que o hélio é um gás nobre com 2 elétrons. Então a regra correta do octeto também permite 2. Por isso que a gente chama de gás nobre mais próximo. Está escrito aqui, ó, 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Tá? Isso não quer dizer que um átomo vai se transformar num gás nobre, nunca. Cuidado com isso. Ele vai ter a configuração eletrônica da sua última camada, que é a camada de valência, igual a do gás nobre mais próximo. Bom, essa é a primeira teoria que a gente tem aí sobre ligações químicas, a teoria do octeto, que eu estou chamando aqui de regra. Só para você lembrar que nenhuma teoria é precisa, 100% precisa. E por isso que existem outras teorias suplantando elas, tá? A regra do octeto tem diversas exceções. E já começo com algumas exceções que você precisa conhecer. Não porque vai cair no vestibular, alguém vai te perguntar quais são as exceções da regra do octeto. Não. Conhecer para saber que existem exceções, inclusive de elementos representativos, como o berílio, que ao invés de buscar 8 elétrons ou 2, né, busca 4, e o boro,
que ao invés de buscar 8 elétrons, que é o mais próximo dele, busca 6, tá? De novo, não decore as exceções, decore a regra. Bom, está aqui a tabela periódica para a gente entender melhor essa tal de regra do octeto. O que os cientistas pensaram? Olhando para todos os elementos da tabela periódica, os naturais, obviamente, que são a maioria, todos eles aparecem na natureza conectados entre si, ligados entre si. Só existe uma classe de elementos que não se liga na natureza. Não se liga nem entre eles próprios, com ligação forte. Que classe é essa? A dos gases nobres. Então os cientistas pensaram, vamos olhar para ver o que os gases nobres têm de tão excepcional e vamos utilizar isso como uma regra. E é verdade, os gases nobres, na sua última camada, eles têm, em geral, 8 elétrons na camada de valência. Eu estou achurando aqui o hélio, porque o hélio é um gás nobre que não tem nem 8 elétrons. Está aqui o seu número atômico, ó, 2. Então o hélio, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Tá? Vamos tomar muito cuidado com isso. Tirando o hélio, todos os outros gases nobres, vou colocar aqui em outra corzinha, possuem 8 elétrons na sua camada de valência. Inclusive os artificiais, como o organessônio. Está aqui, tudo em amarelinho. Esses caras todos têm 8 elétrons na camada de valência. Voltando aqui ao hélio, já que ele tem 2, e aí lembrando que a regra é buscar a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, quem são os elementos próximos ao hélio? Os seus vizinhos. Pensa na tabela periódica como um tabuleiro. Se o hélio está na casinha 2 do tabuleiro, a casinha 1 e a casinha 3 são os vizinhos do hélio. Portanto, muita atenção. Hidrogênio e lítio buscam a configuração eletrônica do gás nobre hélio. São os que estão mais próximos do hélio. O hidrogênio, principalmente, é um cara muito famoso, aparece muito em questões, ele vai fazer daqui a pouco ligações químicas com ele, mas hidrogênio e lítio não buscam 8, buscam 2 elétrons na camada de valência. Alguns vestibulares chamam isso aqui de regra do dueto, mas não precisa disso não, pode continuar chamando do octeto. É só lembrar que a regra é o gás nobre mais próximo, ok? E o gás nobre mais próximo do hidrogênio e do lítio é o hélio. Vou tirar o berílio aqui da nossa jogada, vou tirar o boro, que eu já mostrei que são 2 exceções à regra do octeto, vou pular o carbono e gostaria muito que vocês olhassem agora com atenção para o elemento nitrogênio. Quem é um gás nobre mais próximo do nitrogênio, hein? Vamos pensar. Bom, se eu pensar no hélio, no tabuleiro periódico, o nitrogênio teria que voltar várias casinhas aqui para trás até chegar no hélio. É óbvio que o mais próximo é o gás nobre que vem depois dele, ó. O neônio. O que o nitrogênio tem que fazer para adquirir a configuração eletrônica do neônio? Vamos andar as casinhas? 1, 2, 3 casinhas. Ele tem que ganhar 3 elétrons. Ora, quando ele ganha 3 elétrons, já estudamos isso, ele se torna um ânion trivalente. Está aqui a carguinha dele, 3-. Se isso vai acontecer para o nitrogênio, é óbvio que a previsão é que isso vai acontecer para todos os elementos da família 5A. Porque todos esses elementos no tabuleiro periódico, recebendo 3 elétrons, adquirem a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. O gás nobre mais próximo da família 6A, né, do oxigênio, vamos olhar agora no oxigênio, é óbvio, ele vai fazer a mesma coisa que o nitrogênio fez, só que andar 2 casinhas só. E a gente começa a criar uma generalização. A carga dos ânions depende da família. Família 5A tende a formar ânion trivalente, 6A divalente e 7A monovalente, essa família que começa com flúor, ok? Por que isso? Ganhando 3, ganhando 2, ganhando 1 elétron, esses elementos adquirem a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. Agora, qual será o gás nobre mais próximo, vou trocar de cor aqui, de um elemento da família 1A? Tirando o hidrogênio e o lítio, que eu já mostrei que buscam 2 elétrons, vamos para o sódio. O sódio tem número atômico 11. Se eu for buscar o gás nobre que vem depois dele, vai estar lá no 18. Muita casinha para andar no tabuleiro periódico. Lembre-se que eu posso voltar. Se o sódio voltar uma casa, caiu fora da tabela? Nada, ele vem para a casa 10, que é a de um gás nobre. É o neônio. Então, para o sódio adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, que é o neônio, ele está doido para perder um elétron. É o tal do cátion monovalente. Se isso acontece com o sódio,
deve acontecer do mesmo jeito, com potássio, rubídio, césio, frâncio, até o artificial frâncio, metais alcalinos tendem a formar cátion mais um. Da mesma forma, metais alcalinos terrosos, família 2A, tende a formar cátion mais 2. É mais fácil para esses elementos voltarem 2 casinhas no tabuleiro periódico e adquirirem a configuração eletrônica do gás nobre que vem antes do que avançar a tabela inteira. Vou pular os metais de transição. Já falei que os metais de transição não funcionam muito bem na regra do octeto. Não quer dizer que não há ligação química com eles, mas eu preciso de teorias mais avançadas. Eu preciso saber a carga do íon de transição. Esquece por enquanto. Vamos dar uma olhada na família 3A. Tirando o boro, ela começa com alumínio. O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência, ele é da família 3A. Ele pode doar esses 3 elétrons e adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, ou receber 5. O que é mais próximo? Pensando no tabuleiro periódico. Se o alumínio está aqui, ele poderia avançar 5 casas, ou, atenção, voltar 3. O gás nobre mais próximo ao alumínio não é o argônio, mas sim o neônio. Isso vale para o alumínio e para toda a família 3A. A tendência dessa família é perder 3 elétrons. Vocês devem ter percebido, então, que 1A, 2A, 3A perdem elétrons, 5A, 6A, 7A tendem a ganhar elétrons para adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. E aí vem aquela dúvida. O que fazer com a família 4A? A família 4A é uma família que fica bem no meio do caminho, né? Se a regra é do octeto, a família 4A está bem no meio do caminho do octeto. Ela não está nem perto de doar, nem perto de receber. Exatamente por isso que a família 4A pode fazer os dois. Ela tanto pode receber 4 elétrons, quanto doar 4 elétrons. E mais à frente, a gente vai ver que a família 4A, exatamente por estar no meio do caminho, geralmente vai compartilhar elétrons. Então eu espero que essa tabela tenha ficado claro aí para vocês como a regra do octeto é maravilhosa olhando a tabela como um tabuleiro periódico. Eu vou começar com exemplos bem simples como esse primeiro aí, ó. Sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl. Essa fórmula NaCl já é conhecida desde a alquimia, desde antes de Cristo. Nem existia o nome da ligação química ainda, nem se pensava nisso e já se sabia essa fórmula, tá bom? Vale lembrar que o sal de cozinha tem no nosso planeta desde antes da vida na Terra. Sal do mar, né? Sal marinho. Então já tem sal de cozinha no mar antes de existir vida na Terra. E a ligação química, como é que eu explico? Por que a fórmula do NaCl é NaCl e não NaCl2, Na3Cl4? Por que é essa fórmula? Vamos olhar para os elementos em termos de atomística. Está aqui o sódio já representado com uma camada só, apesar de ele ter 3, que é a camada de valência, que é a que me interessa. Como o sódio é um metal da família 1A, ele tem apenas um elétron na sua camada de valência. É essa camada que vai fazer a ligação química. Já o cloro, está aqui um pouquinho maior, representado lá na sua última camada, ele é um ametal da família 7A. Sendo assim, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Percebam que eu fiz aqui representação de 2 em 2, mas ficou um elétron ali sozinho. Bom, se a regra que a gente acabou de falar é a regra do octeto, olhar para esse desenho do cloro, fica claro o que o cloro quer fazer. Ele quer receber um elétron para atingir o octeto. Ao acontecer isso, ao fazer isso, está claro que o cloro atingiu o octeto. E isso é a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo dele. Lembra que o cloro é da família 7A, ele anda uma casinha e adquire a configuração eletrônica de um gás nobre. Só que quando você olha para esse desenho, o sódio doando um elétron, transferindo um elétron para o cloro, parece que o sódio não atingiu o octeto, porque você está olhando só para a camada de valência dele. Se você olhar para a distribuição eletrônica por camadas do sódio, está lá seus 11 elétrons, ó, 2, 8, 1. Quando ele perde esse elétron, ele fica com 8 elétrons na sua nova camada de valência. Ficou claro? E aí a gente já começa a criar algumas generalizações. Metal com ametal tende a fazer ligações assim. Um transfere elétrons para o outro. Um erro muito comum é achar que essa setinha vermelha que você está vendo aí no slide é uma ligação química. Aliás, gente, isso aqui é só um modelo. Essas bolinhas representam elétrons. Na é o símbolo do sódio. Aquele tracejado ali representa a camada de valência. É tudo representação. Ligação química é uma entidade abstrata.
É óbvio que aconteceu uma ligação química entre o sódio e o cloro. Se um não tivesse frente ao outro, não aconteceria essa busca pelo octeto. Mas vamos entender melhor essa ligação química entre o sódio e o cloro. Quando o sódio perde um elétron, ele não é mais um átomo, ele vira um cátion monovalente. Está em um desenho no modelo de Dalton desse cátion. Já o cloro, quando ele recebe um elétron, ele não é mais um átomo, ele é um ânion monovalente. Ora, cátions e ânions têm cargas opostas. E uma regra clássica da física, isso não tem exceção, tá? É eletrostática, positivo e negativo se atraem. É essa atração química entre cátions e ânions que nós vamos chamar de ligação química. Agora vamos dar um nome a essa ligação. Que nome você daria a uma ligação que acontece não entre átomos, mas sim entre íons de cargas opostas? Pensou iônica, né? E esse foi o nome que os cientistas escolheram. A ligação entre íons é a ligação iônica. Em breve eu vou botar um resuminho com tudo isso numa tabelinha. Mas simplesmente pense em ligação iônica como ligação entre íons. Íons formados pela transferência de elétrons de um para o outro. Ok? Está aí explicado por que a fórmula do NaCl é NaCl. Agora, um erro muito comum é chamar essa fórmula de molécula do NaCl. Porque quando você tem uma ligação iônica, a estrutura formada não é uma molécula. Olha o desenho. Cargas positivas e negativas se atraem mutuamente. Então, o que nós temos nesse desenho aí é um agregado de íons, chamado agregado iônico. Grave isso. Todo composto iônico não forma molécula. Toda ligação iônica forma um agregado de íons chamado agregado iônico. Ah, mas por que aparece aquela fórmula NaCl? Parece uma molécula tipo da água, H2O, mas não é. Essa fórmula NaCl, 1 para 1, só mostra a proporção de íons que você tem no agregado. Se você contar as bolinhas lilases aí, representadas pelo íon sódio, representando o íon sódio, e as bolinhas verdes representando o íon cloreto, você vai perceber que a quantidade é igual, ou seja, 1 para 1. Por que é importante saber esse nome agregado iônico? Porque várias características macroscópicas, eu vou mostrar um videozinho agora sobre isso, tem a ver com essa forma de agregado. Primeiro, qual o estado mais agregado da matéria? Sólido. Então, o NaCl é sólido, não é à toa, é por isso, por causa do agregado iônico, e generalizando, a maioria dos compostos iônicos, a grande maioria esmagadora, é sólida. Outra coisa interessante é o que deve acontecer com esses íons, né, em termos de condução de eletricidade. Óbvio que se eu somar as cargas positivas e negativas aqui nesse agregado, dá zero. Mas o que acontece se eu pegar esse agregado e jogar na água? É o que a gente vai ver agora através de um videozinho bem legal, tá? Do agregado na água. Olha lá. Tá aquele agregado, joguei na água, eu tenho uma solução aquosa de NaCl. Acabou o agregado. Por que acabou o agregado? Porque as moléculas de água vão fazer a solvatação dos íons. Os íons negativos são atraídos pela carga positiva da molécula. E os íons positivos são atraídos pela carga negativa da molécula de água. Isso acontece em todo composto iônico que é solúvel em água. E aí a gente entende por que água com sal é excelente condutora de eletricidade. Ok? Vamos ver se você entendeu mesmo, avançando aqui para um outro exemplo. Fluoreto de cálcio. É mais um sal, só que esse sal aqui é um pouco diferente do cloreto de sódio. Agora, mesmo sem saber a nomenclatura, pensa comigo. O fluoreto de cálcio deve levar cálcio e flúor. Vamos fazer do mesmo jeito que eu fiz o cloreto de sódio para ver se a ligação iônica é boa e se a regra do octeto é boa para explicar essa existência. O cálcio é um metal, só que agora da família 2A, bem diferente, tá? E o flúor é um ametal da família 7A. Já botei lá os 2 elétrons do cálcio, família 2A tem 2 elétrons na camada de valência, e o flúor é um ametal, eu vou colocar 7 elétrons na sua camada de valência, ok? Lembrando que a regra do octeto tende a buscar 8. Aqui não tem ninguém querendo buscar 2 como hidrogênio e lítio. Está na cara que o flúor, que é da mesma família do cloro, está ávido para receber um elétron. E é isso que a gente vai fazer. Está lá, o flúor atingiu o octeto nesse meu desenho, nessa minha representação. Só que eu não tenho o octeto completo ainda para o cálcio. O cálcio, quando doa um elétron, ele fica quando doa um dos elétrons que ele tem, ele fica com um elétron na camada de valência. Se ele doar aquele elétron que está faltando, ele atinge o octeto. E é isso que ele vai fazer. Muita gente pergunta, de onde você tirou esse outro flúor? Não fui eu quem tirei o flúor. Repare que nesse exemplo,
eu escondi a fórmula do fluoreto de cálcio. Eu vou te mostrar uma estratégia para montar fórmulas iônicas a partir da doação e da recepção de elétrons, ok? Mas esse desenho fica claro que a fórmula do fluoreto de cálcio é 1 de cálcio para 2 de flúor. Para quem não está vendo o octeto do cálcio, de novo, distribuição eletrônica do cálcio é aí por camadas, ó, 2882. Essa é a distribuição dos 20 elétrons do cálcio por camadas. Quando o cálcio perde os 2 elétrons da sua camada de valência, a sua nova camada de valência passa a ter 8. Está explicado aí o octeto. Se você botar na tabela periódica, no tabuleiro periódico, o cálcio volta 2 casinhas e o flúor avança 1. Então a forma desse sal não é 1 para 1, mas sim 1 para 2. Assim como tem sais 1 para 3, tem óxidos 2 para 3, tem compostos iônicos de todos os jeitos. Só que começa a dar trabalho ficar fazendo esse desenho para acertar a fórmula, né? Como é que a gente pode acertar a fórmula de um sal, de um óxido, de um composto iônico através de um método muito mais rápido? Simples. Eu vou desenhar o cálcio, elemento cálcio, colocar mais 2, que é a carga que ele deve formar. Família 2A, mais 2. E vou desenhar o elemento flúor, que por ser da família 7A, tende a formar ânion monovalente. E aí a gente tem um problema matemático, perceba, mais 2 com menos 1 não está casando. Como é que a gente pode fazer isso casar? Transferindo esses elétrons, é a famosa regrinha da Xuxa. Você vai fazer um X e vai descer o número 2 para cá, sem carga, e vai fazer um Xzinho e descer o número 1 para lá. Você acabou de acertar a fórmula do fluoreto de cálcio. Vamos colocá-la lá, ó, CaF2. Bem legal, né? Vou pegar minha caneta aqui para fazer um exemplo aqui em cima. Sobrou espaço? Vou fazer um exemplo aqui em cima de como funciona muito bem essa regra do octeto. Vamos supor que eu tenha o alumínio, tá? Que é um metal da família 3A, e o oxigênio, um A metal da família 6A. Qual a tendência desses elementos, que são representativos, então a regra funciona muito bem, para atingir o octeto? Bom, para o alumínio, já falamos disso, família 3A, ele está doido para doar 3 elétrons. Tá? Já o oxigênio, para atingir o octeto, está doido para receber 2 elétrons. Se a gente fizer a Xuxa, aquele xizinho que eu acabei de mostrar, a gente vai acertar a fórmula do óxido de alumínio. Ó, desce o 2 para cá, para o alumínio, e desce o 3 para cá, para o oxigênio. Então, a fórmula esperada para o óxido de alumínio é Al2O3. E é verdade, o óxido de alumínio tem essa fórmula Al2O3. Perceba que a regrinha da Xuxa é ótima para acertar a fórmula de compostos iônicos. Então, a regra do octeto continua funcionando muito bem. Limpando aqui o nosso slide, quero que você lembre, mais uma vez, que a ligação entre o cálcio e o flúor é iônica e, portanto, CaF2 não é uma molécula, mas sim um agregado iônico. Está lá o desenho do agregado iônico. Um aviso. Nenhum vestibular pede, ou prova qualquer, pede para ficar você desenhando agregados iônicos. A diferença é que esse agregado, não sei se você está vendo, ele tem muito mais bolinha verde do que cinza. A proporção aqui mudou, porque a fórmula mudou. A proporção é 1 de cálcio para 2 de fluoreto. Cada bolinha de cálcio, cátion, tem ao seu redor, no agregado, 2 bolinhas de fluoreto. Por que não se costuma pedir desenho de agregado iônico? Porque cada agregado iônico tem um desenho diferente. Uns podem ser cúbicos, outros romboédricos, etc. Você não precisa saber isso. Mas a fórmula é muito comum você precisar saber. A gente vai para um exemplo 3 muito famoso. O gás oxigênio, O2, gás essencial à vida na Terra. A gente vai perceber que a regra do octeto, a teoria do octeto, continua sendo boa para explicar o oxigênio. Mas a ligação iônica que a gente aprendeu nos 2 exemplos anteriores não será suficiente para explicar. Vamos ver por quê? Diferentemente do sódio, do cálcio que apareceu nos exemplos anteriores, o oxigênio é um ametal da família 6A. A gente já generalizou. Ametais, por estarem bem próximos aos gases nobres, tendem a receber elétrons. Então vamos colocar os 6 elétrons aqui do oxigênio para você entender. Está claro que se esse oxigênio receber mais 2 elétrons, ele atinge o octeto, ok? Mas na molécula de O2, eu tenho do lado dele outro átomo de oxigênio, também da família 6A, também com 6 elétrons. E aí, como é que fica? É óbvio que a gente pode imaginar que se fosse um cálcio, estava maravilhoso, né? Vamos fazer um desenho aqui, ó. Se eu tivesse um cálcio aqui do lado, oh, coisa perfeita. Aqui, um cálciozinho aqui do lado,
Estava doido para doar 2 elétrons, né? Cálcio é família 2A. Se o cálcio é família 2A, ele doa 2 elétrons, né? Para o oxigênio, estaria a fórmula do óxido de cálcio, o famoso óxido de cálcio. Existe, CaO, um para o outro, composto iônico. Mas não é o que eu tenho. O que eu tenho aqui são 2 oxigênios, um de frente para o outro. Para explicar a existência do O2, que existe, inclusive existe O3, a gente tem que inventar uma nova ligação química que não é a ligação iônica do óxido de cálcio. O que a gente vai pensar? O oxigênio é um ametal, está doido para receber elétrons. O outro oxigênio também é um ametal, está doido para receber elétrons. Como ninguém quer dar elétrons ali, a gente vai pensar num compartilhamento de elétrons. E aí, presta atenção. Olha aí, esse retângulo em azul que eu fiz foi para dizer que esse par de elétrons agora não é mais do O da esquerda ou da direita, é dos dois. E aí faz a conta comigo, se eles tinham 6, compartilhando um par, eles passaram a ter o quê? 7. Ainda não é 8. Bom, mas se está funcionando, eu vou fazê-lo 2 vezes. Agora sim, vamos contar? Aos pares. 2, 4, 6, 8. O oxigênio da esquerda tem 8 e 2, 4, 6, 8. O da direita também tem. Gente, isso é uma teoria e funcionou muito bem. Só não posso chamar essa ligação de iônica. Não houve formação de íons. Vai pensando no nome para essa ligação. Agora, o legal dessa ligação, que está sem nome por enquanto, é que ela tem várias maneiras de representar. Isso aqui é só um desenho para você entender. Existe uma fórmula muito comum no vestibular, que é a fórmula eletrônica, parecida com essa que está aqui em cima, onde você representa todos os elétrons da camada de valência dos elementos que fazem parte da ligação. Bom, estou representando ali os oxigênios e seus elétrons na camada de valência. Está colorido aqui para você entender que tem elétrons ligantes e elétrons não ligantes. Em azul, os elétrons que fazem ligação química. E em verde, os elétrons não ligantes. Como fica meio confuso, várias bolinhas, a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis pode ser representada de um outro jeito, com um pauzinho. Tá? Se você colocar pauzinho para ligação química, isso, cada par de elétrons vira um pauzinho. E pauzinho para os elétrons não ligantes, fica mais fácil de ler. Repare que isso aqui pode cair em prova de múltipla escolha, como já caiu no exame de qualificação da UERJ. Como assim? O desenho? Não. Quantos são os pares de elétrons ligantes e não ligantes na molécula de O2? Vamos contar? Ligantes, um pauzinho, 2 pauzinhos. Então, 2 pares ligantes. Não ligantes, esses que estão em verde, ó. 1, 2, 3, 4. 4 pares não ligantes. Resposta, múltipla escolha da UERJ, 2 e 4. Cuidado que 2 e 4 não é a mesma coisa que 4 e 2, ok? Além do desenho, tá? Existem questões que você olha lá e tem o desenho da fórmula eletrônica. Pode representar com os elétrons em bolinha, pode representar com cada par virando pauzinho. Mas tem que representar todos, hein? Os ligantes, esses que estão aqui em azul, e os não ligantes. Senão, não é fórmula eletrônica. Passa a ser uma das fórmulas mais cobradas no vestibular, que é a fórmula estrutural plana. A gente costuma chamar apenas de estrutural, mas eu estou chamando aqui a atenção para plana, porque eu não estou preocupado com a geometria da molécula. Geometria molecular é uma próxima aula. A fórmula estrutural plana, a gente só representa os pauzinhos da ligação. Agora, a gente está falando toda hora de pauzinho, 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 mas qual o nome dessa ligação? Que nome você daria a essa ligação que não é entre íons e que se compartilhou os elétrons de valência? Compartilha valência, covalente. É isso que a gente vai falar. Covalente. Esse é o nome dado para a ligação em que se compartilha valências. O legal da ligação covalente é que, diferentemente da iônica, a gente pode quantificar. E aí vira pergunta de vestibular também, múltipla escolha. Quantas ligações existem na molécula de O2? Na molécula de O2, quando você faz a fórmula estrutural plana, você vê 2 ligações covalentes. Essa pergunta pode ser aprofundada. Você chega lá para marcar na múltipla escolha 2 ligações covalentes, tem escrito 2 ligações covalentes polares ou apolares. Vale lembrar, antes de estudar química, que polar e apolar são adjetivos. Polar significa aquilo que tem polos. Apolar, tem um prefixo grego aí de negação, significa que não tem polos. Então, se essas ligações estão ligando coisas iguais, que são 2 átomos iguais, o que você acha? Que essa ligação é polar ou apolar? Se eu estou ligando 2 coisas iguais, não há polo algum. Então, são 2 ligações covalentes apolares.
Como é que eu posso ver isso? Pela eletronegatividade. A eletronegatividade do oxigênio da esquerda, óbvio, é igual à eletronegatividade do oxigênio da direita. Tá aí, ó, 3,5, 3,5. A diferença entre esses números dá zero. Sempre que isso acontecer, diferença de eletronegatividade zero, é porque a ligação química é apolar, não tem polos, ok? Muita atenção nessa hora, porque átomos de um mesmo elemento químico, que é o caso O2, dois átomos de um mesmo elemento, sempre vai ser apolar. E se forem átomos de elementos diferentes? Cuidado! Na tabela periódica da UERJ, elementos diferentes podem ter a mesma eletronegatividade, e aí vai ser apolar também, ok? Mas com certeza, quando os átomos são iguais, as ligações são apolares. E cuidado para não confundir polaridade de ligação, que é o que a gente está falando agora, com polaridade da molécula inteira, que a gente vai estudar depois, lá na frente, ok? Então, olha quanta coisa tem nesse slide, tá bem grande, né? Primeiro eu mostrei o desenho, mostrei dois tipos de fórmulas, né? A eletrônica e a estrutural plana. E aí a gente vai começar a falar numa estrutura chamada molécula. Aqui não é agregado iônico, o O2 é uma unidade. Quando o O se liga ao O, acabou, é uma unidade chamada molécula. E aí a fórmula que a gente chama de fórmula molecular. O2 é uma fórmula molecular, porque realmente a estrutura formada é uma molécula. Bom, vamos continuar avançando aqui nos nossos exemplos. Um exemplo tão famoso quanto o oxigênio, água. Quarto exemplo dos slides. Está acabando, hein, galera? O grande problema que nós temos aqui no desenho da água. Já passa a ser uma estrutura com 3 átomos, ou seja, triatômica. Sempre que isso acontece, rola uma dúvida, né? Como é que vai ser a disposição desses átomos? Quando eu tinha lá no oxigênio uma molécula diatômica, é um do lado do outro, acabou. O2, HCl, HBr, moleza. Agora a água é H2O. Será que eu vou colocar 2 Hs e um O? Um O, 2 Hs? Eu vou botar o O no meio. Galera, você vai ter que decorar isso, que a natureza tende a ser simétrica. Não estou dizendo aqui no nosso vídeo, para não errar, que não existem moléculas assimétricas. Existem, mas quando elas caem no vestibular, o cara é obrigado a dizer. Qualquer prova, o professor é obrigado a dizer que a molécula é assimétrica. Então, pediu para desenhar a estrutura plana da água, com certeza vai ser o O no meio, com 2 Hs ao redor. Vamos olhar de novo a tabela periódica para falar de cada um desses elementos. O oxigênio é um metal da família 6A. Sendo assim, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Esquece as outras camadas, foca na camada de valência. Já os hidrogênios, já estão 2 hidrogênios aqui, um de cada lado, do jeito que eu falei, ele, apesar de estar na família 1A, ele não é um metal alcalino. Cuidado com isso. O hidrogênio não tem família. Ele não é nem metal alcalino, nem ametal, nada disso. E aí a característica do hidrogênio é completamente atípica. É só a gente fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio, ó, 1s1. O hidrogênio só tem um elétron, não é nem na camada de valência, não, ele é inteiro, ele só tem um elétron. Como é que ele pode doar esse elétron? Vamos desenhar um elétron de hidrogênio. Pensa comigo. Doou esse elétron, ele fica com 0. Que regra é essa? Regra do zereto? Não existe. Nós já falamos lá no início da aula que o hidrogênio busca 2 elétrons. Então, cada um desses átomos de hidrogênio está ávido a receber um eletrinho cada um. Espera aí, acontece aqui o mesmo problema que aconteceu na molécula de O2. Ninguém aqui quer dar elétrons. Então, gente, sempre que isso acontece, não precisa ser 2 ametais. Repare, aqui eu tenho uma outra generalização. Um hidrogênio, um ametal. Sempre que isso acontece, hidrogênio com ametal, eu vou buscar a explicação para a fórmula H2O pela ligação que compartilha elétrons. Qual é o nome da ligação que compartilha elétrons de valência? Compartilha valência covalente. Vou mostrar. Com esse retângulozinho, eu mostro que o hidrogênio, mostro através de um desenho, tá? Que o hidrogênio da esquerda atingiu o seu octeto, com 2 elétrons. Lembra disso? É o dueto do hidrogênio. Mas o oxigênio ainda não atingiu. Repare, se você contar, eu tenho um par aqui, outro par, 6 com mais um elétron aqui, 7. Se eu reproduzir a mesma ligação aqui na direita, todo mundo atingiu o octeto, todo mundo feliz. Então, na verdade, a água não existe por causa do octeto. É o contrário. A água é H2O há muitos anos. A fórmula já é conhecida desde o início da química. Ok? Mas a fórmula se encaixa na teoria do octeto, então a teoria é boa. Essa ligação, mais uma vez, vai se chamar covalente. Aqui eu também tenho 2 ligações covalentes
E vou mostrar como é que ficaria a fórmula eletrônica da água. De novo, O no meio, 2 Hs ao redor. Aí tem uma dica para você fazer os elétrons, é muito simples. Coloca os pares, é mais fácil. Se o oxigênio atingir o octeto, ele tem que ter 4 pares ao redor. Coloca 2 de cada lado, 2 em cima, 2 de um lado, 2 embaixo, 2 do outro. Ao fazê-lo, o oxigênio atingiu o octeto, os pares que estão laterais são do oxigênio e do hidrogênio, tá vendo? Está em azul, tá? E o hidrogênio também atingiu o seu octeto com 2. Lembrando que a fórmula eletrônica, também chamada fórmula de Lewis, pode ser representada também por pauzinho, tá legal? Cada pauzinho é um par, tá lá, um par. Só que isso aqui, ó, se você fizer esse desenho numa prova discursiva, ainda não é a fórmula eletrônica. Tem que ter os pares não ligantes. Perguntinha de prova, fiz no slide anterior, vou fazer agora. Quantos são os pares eletrônicos ligantes e não ligantes na molécula de água, respectivamente? Ligantes, está em azul. 1, 2. Não ligantes, está em verde. 1, 2. Gabarito 2, 2. Como é que fica a forma estrutural plana da água? Oxigênio no meio, 2 Hs ao redor e 2 pauzinhos, não precisa representar os elétrons não ligantes. Peraí, mestre, você já desenhou a forma estrutural plana da água angular. Gente, desculpa, eu não consigo botar água linear. A água angular é famoso, até na biologia você já sabe que a água angular é famosa. A gente precisa já se familiarizar com esse desenho angular. Não quer dizer que se você botar linear numa pergunta estrutural plana, está errado. Não está. Mas a gente já vai começar a desenhar a água angular exatamente por causa desses pares eletrônicos de oxigênio que sobram ali. Ok? E aí, de novo, as ligações são covalentes. Quer dizer que o número de ligações covalentes na molécula de água e de oxigênio é igual? Sim, são 2. Mas elas não são exatamente iguais. Eu já falei que às vezes o vestibular de múltipla escolha pode perguntar se a ligação é covalente, polar ou apolar. O que você acha nesse caso que o O está ligado ao H? Vamos ver a eletronegatividade do O? 3,5. Vamos ver a do H? 2,1. Poxa, há uma diferença de eletronegatividade entre o O e o H. É essa diferença de eletronegatividade que explica, inclusive, por que a molécula de água consegue solvatar o NaCl no vídeo que nós passamos lá no slide 1. Solvatar, tirar os íons positivos e negativos. Está aqui, ó, esse pedaço aqui da água, ele é mais eletronegativo que o pedaço do hidrogênio. Então, a água vai ser uma molécula com um pedaço negativo e um pedaço positivo. Isso é muito importante e também tem a ver com a angularidade da água. Se ela fosse linear, não teria muito bem isso. Mas vamos lá, focando na ligação. Se há uma diferença de eletronegatividade entre o H e o O, está na cara que a ligação é polar. Então, muito cuidado com essas questões de múltipla escolha, que além de ligação covalente, se pergunta se ela é polar ou não. As duas ligações são polares. Vamos ler por quê? Porque a ΔN, a diferença de eletronegatividade, é diferente de zero. Sempre que houver diferença de eletronegatividade, a ligação tem polos. E uma coisa que tem polos se chama polar. Lembrando mais uma vez, sempre que eu tiver só ligações covalentes, eu formo uma estrutura chamada molécula. A gente fala muito disso. Olha a molécula de água. Então, quando você bebe água, você não está bebendo uma molécula, você está bebendo diversas unidades chamadas moléculas de água. Ok? E está lá a fórmula molecular da água, H2O. Pode chamar de fórmula molecular, uma vez que nós temos moléculas. Avançando aí mais um pouquinho, quinto exemplo, penúltimo da aula. Já exagerei, né? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é a substância química mais produzida no mundo. Só que olha essa estrutura aqui já desenhada para você, a fórmula do ácido sulfúrico. 7 átomos. E aí a gente vai começar a ter que decorar algumas coisas para desenhar principalmente ácidos. Ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbônico, ácido fosfórico. Quando você estudar a nomenclatura melhor, você vai conhecer esses ácidos. Eu forcei aqui com sulfúrico, porque todo mundo é obrigado a saber essa fórmula. H2SO4. Agora, essa é a fórmula molecular, já estou adiantando, do ácido sulfúrico. Como é que ficaria a sua estrutura plana? Eu pulei de um exemplo triatômico para um exemplo heptatômico. Então vamos decorar algumas coisas. Primeira coisa, o átomo central de todo o ácido complexo aí como esse, ácido com todo oxiácido, ácido que tem oxigênio, é o que vem desenhado aí, ó, no meio da molécula, ó, esse Szinho. Tá? Para desenhar a estrutura plana, eu preciso lembrar que o átomo central é o S. Todos os oxigênios de um oxiácido são ligados a esse átomo central, sem exceção.
E os hidrogênios ácidos são ligados aos oxigênios. Se você não decorar essa representação aqui, ó, babou, você não vai conseguir fazer a estrutura plana do ácido sulfúrico. Vamos colocar na prática? S no meio, 4 O's ao redor, coloquei bem distante, ao norte, sul, leste, oeste, e os H's, está escrito lá em cima, vamos ler? Ligados a 2 O's. Escolhe qualquer um deles, não faz diferença. Eu escolhi o da esquerda e da direita. Bom, esse aqui é o esqueleto do ácido sulfúrico. Errou essa estrutura, colocou H ligado a S, já está completamente errada a questão. Então já estou fazendo uma questão de prova, pode ser múltipla escolha ou discursiva. Escreva a forma estrutural plana do ácido sulfúrico. Ela ainda não está pronta, mas pelo menos eu já dispus os átomos da maneira correta. Agora tem mais macete para você. Além de decorar que o átomo central é o S, o O se liga ao S, os H se liga ao O, isso vale para todos os ácidos, sempre que você tiver uma molécula com hidrogênio, você começa fazendo a covalência com ele. Pensa assim, o hidrogênio é pequenininho, ele não atinge 8, ele atinge 2, então ele é criança, começa com ele, ó. Primeiro eu, um pauzinho, o hidrogênio atingiu o octeto. Como é que eu sei que um pauzinho o hidrogênio atingiu o octeto? Ele tinha um elétron na camada de valência, o pauzinho significa que ele compartilhou esse elétron com mais um, atenção, 2. O octeto do hidrogênio é com 2. O hidrogênio é assim chamado monovalente. Você nunca vai ver o hidrogênio com 2, 3, 4 pauzinhos representando ligação covalente. Apenas um pauzinho, ok? Olha para o desenho. Quem atingiu o octeto no meu desenho? Só o hidrogênio da esquerda. Por que eu vou deixar o outro sem o octeto? Tadinho. Ele está gritando, ó. Primeiro eu, primeiro eu. Aí. Quem atingiu o octeto no meu desenho? Os 2 hidrogênios. Agora tem um ponto crucial para você não errar o desenho estrutural plano do ácido sulfúrico. Se você lembra muito bem, já falamos do oxigênio em 2 outros slides, ele é da família 6A. Se ele é da família 6A, está aqui ó, representado no dedinho, para atingir o octeto faltam 2 elétrons. Esses oxigênios aí da esquerda e da direita já estão quase no octeto. Eles fizeram uma covalência, cada um já estão com 7. Falta um pauzinho só. Ah, mas eu vou ficar com peninha do oxigênio de cima, de baixo? Vai nada. Sempre que um elemento, pode ser qualquer elemento, já estiver perto do octeto, você tem que continuar. Olha lá, atingiu o octeto o oxigênio da esquerda, olha para lá, atingiu o octeto o oxigênio da direita. Agora eu tenho uma notícia estranha aí para vocês. O enxofre também é da família 6A. Elementos da mesma família têm propriedades químicas semelhantes exatamente por causa da camada de valência. Então, se o oxigênio atingir o octeto com 2 pauzinhos, com 2 ligações covalentes, o enxofre também vai atingir o octeto com 2 ligações covalentes. O que fazer? Dizer que a molécula H2SO4 não existe? Lógico que ela existe. Desde a alquimia que se sabe que a fórmula do ácido sulfúrico é H2SO4. Para a gente explicar como esse enxofre, que já está no octeto, vai capturar os 2 oxigênios aí que estão faltando, preste atenção à teoria da ligação, a teoria do octeto apenas não funciona. Eu preciso expandir essa teoria. Surge então uma tal de ligação covalente dativa, que é covalente também, só que é como se fosse um empréstimo de par de elétrons. Pensa assim, para você fazer uma analogia e entender. O enxofre tem um par ali sobrando e ele empresta para o oxigênio. Muita gente critica ou pensa assim, mas quando ele empresta ele perde. Não, ele não doou. Ele emprestou. E eu estou representando aqui por uma seta para mostrar quem empresta para quem. O legal de fazer a dativa, essa ligação dativa como uma seta, é porque existem questões que podem perguntar a quantidade de ligações normais e dativas. E aí você já começa a olhar para o desenho. Normais são essas representadas com pauzinho. Ó. 1, 2, 3, 4 pauzinhos. Se eu continuasse a reproduzir ligações normais, o enxofre ia fugir do octeto. Então a gente inventa, a gente apela para a ligação dativa, que é o seguinte. O enxofre empresta um par para o oxigênio e o oxigênio da família 6A atinge 8. Depois ele empresta outro par para o oxigênio e o oxigênio de baixo atinge 8. E ele, enxofre, não perdeu nada, ele só emprestou. Ele continua no octeto. Se isso existe ou não, ninguém sabe. Tudo aqui que está no slide é teoria. Mas isso vira questão de prova. Quer ver? Quantas ligações covalentes normais e covalentes dativas existem na fórmula do ácido sulfúrico? Desenho feito? Está aqui a resposta. 4 covalentes normais, você também pode chamar de covalentes simples, e 2 covalentes dativas. Tá bom? Agora,
Há vestibulares, há questões de prova que não perguntam isso, passam por uma teoria mais moderna. E isso é assustador, porque presta atenção. A gente falou lá no início da aula que ligação química tem a ver com energia, né? Quando os químicos analisam, calculam, dimensionam a energia da ligação covalente normal e da covalente dativa entre átomos iguais, tá? Por exemplo, S com O e S com O. Pronto. Eu estou S com O aqui normal e S com O dativa. Será que há diferença entre essas ligações? Cálculos numéricos mostram que não. Então presta atenção nisso, hein? Uma ligação dativa tem a mesma energia que a ligação normal. E aí, percebendo isso, os químicos falaram, por que eu preciso representar diferente? Cuidado que isso aqui já tem acontecido em vestibulares da UERJ. Desenhos diferentes, tá? A única diferença da covalente normal para a covalente dativa é teórica. Na covalente normal, olha esse desenho aqui, ó, vou mostrar de novo, ó, tá indo e voltando, ah, que bonito. Vem um elétron de cada átomo. E aí forma covalência, compartilhando um elétron de cada átomo. Na dativa, os dois elétrons vêm do mesmo átomo. Por isso que a setinha é legal. Mostra quem é que está compartilhando os dois elétrons, ok? Como eu acabei de escrever aqui embaixo que a ligação dativa é igual à covalente normal, por que eu preciso fazer a seta? Pode ser um pauzinho. Tá lá. O mesmo desenho, só que com um pauzinho. Repare que a organização é muito importante. Os Hs ligados aos Os, os Os ligados ao átomo central. As dativas aqui estão escondidas. Elas são dativas, mas você não sabe. Poxa, mestre, se aparecer um desenho desse aqui numa prova, perguntando quantas covalentes simples e dativas tem, eu não vou conseguir. Vai sim. Quer ver? O oxigênio é da família 6A. Se o oxigênio é da família 6A e esse oxigênio aqui, que eu estou com a seta em cima, está com dois pauzinhos, ele atingiu o octeto. Esse oxigênio de cima e o de baixo não atingiu o octeto com esse desenho. Então está na cara que essa ligação aqui deve ser dativa, que é um par inteiro para ele. Né? Se você considera como um compartilhamento simples, normal, ele vai a 7. Se você considerar como uma seta, ele vai a 8. Ok? Então é a mesma molécula representada de um jeito diferente. Os dois estão certos. E uma teoria bem mais moderna, que aliás já caiu no Enem 2 ou 3 vezes, é a teoria do octeto expandido. Como assim octeto expandido? Repare que no lugar da dativa, eu esqueço o octeto. Eu estou fazendo o octeto e o átomo central enxofre, ele pode expandir o octeto, passar do octeto. Peraí, mas o octeto não é uma regra perfeita? Já falamos que o octeto tem exceção. As exceções berílio e boro foram para menos, é o octeto contraído, você não precisa decorá-las. Aqui com esse desenho de baixo, eu fiz o enxofre passar de 8. Lógico, ó, ele fez uma ligação aqui com O, outra com O, já chegou no 8. Quando ele faz mais outra, passou de 8, vai ter octeto expandido ou hipervalência. Se você fizer a conta, lembra, é só contar que cada pauzinho é um par de elétrons, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 pauzinhos ao redor do átomo central enxofre, é porque ele está com 12 elétrons na camada de valência. Fora que apareceu a ligação dativa, ela não é uma ligação diferente da outra, está escrito aqui embaixo. Mas será que todo mundo pode fazer dativa? Voltando aqui ao primeiro desenho, só faz dativa, né, quem tem elétrons sobrando. O enxofre da família 6A. Olha a minha mão. Por mais que ele gaste, deixa eu botar a mão aqui certinho, por mais que o enxofre gaste 2 elétrons em covalência simples, aqui ainda sobraram 4 elétrons, 2 pares para fazer dativa. Olha lá, certinho o número de pares que ele fez. Será que eu posso ver quem faz dativa, criar uma tabelinha lógica com base nisso? Claro que sim. É óbvio que as famílias 1A, 2A, 3A, até 4A não vão fazer dativa, elas têm pouco elétrons na camada de valência. São as famílias do final da tabela periódica quem fazem dativa. Olha essa tabelinha aqui, ó. 5A até 1 dativa, 6A até 2 dativas, 7A até 3 dativas, 8A, peraí, 8A? Gás nobre? Não se liga. Peraí, mas se a família 8A tem 8 elétrons na camada de valência, olha quantos pares, opa, tá difícil de juntar aqui, ele tem 4. Cada parzinho desse pode ser utilizado para fazer dativa. Gás nobre não se liga na natureza, mas desde a década de 60 que os químicos têm conseguido ligar gases nobres exatamente por causa dessa teoria da dativa. Tá? Ou da dativa ou do octeto expandido, você escolhe. Então são duas teorias contraditórias, tá?
Não vamos jogar fora a regra do octeto, né? Só porque eu posso expandir o octeto. Não, continua com as duas, ok? Octeto expandido e no meio do caminho a teoria da ligação dativa. Como é que essa tabelinha foi produzida? Simples, né? É uma tabela lógica. Quanto mais elétrons um átomo tem na sua família, né? A família 8A que tem mais dativas ele pode fazer. Eu não estou dizendo nessa tabela que por exemplo, o cloro, o flúor, tem que fazer 3 por ser da família 7A. Ele pode fazer até 3. Significa que ele pode fazer 3, 2, 1 ou até nenhuma dativa. Na molécula de HCl, por exemplo, não tem dativa. Aliás, é muito importante que você saiba que você só faz ligação dativa quando não puder mais fazer covalente simples. Vamos tentar explicar a molécula de HCl. Vamos lá. De novo, o hidrogênio só tem um elétron, está doido para compartilhar esse elétron, e o cloro é da família 7A, está doido também para compartilhar um elétron. Então, para que dativa? A ligação do H com o Cl é uma ligação covalente normal, covalente simples. Não tem dativa. Ah, mas o cloro pode fazer dativa? Pode, até 3, mas na molécula de HCl ele não precisa fazer dativa. Ficou claro? Avançando agora para o nosso último slide, nossa última substância, lembrando que até agora nós estudamos só 2 ligações, hein? A iônica, que é entre íons, e a covalente, que compartilha a valência. Ah, mas a dativa é uma covalente como outra qualquer, está escrito aqui na base, tá? Mas será que com essas 2 ligações, a iônica e a covalente, eu consigo explicar o meu exemplo 6, o alumínio? Gente, vamos tomar cuidado que quando eu falo o nome de um metal, alumínio, cobre, ouro, prata, eu estou falando de uma estrutura de alumínio, como por exemplo, aquelas chapas de alumínio lá do ônibus que você anda, sabe como é? Aquele chão do ônibus é feito de alumínio, são chapas de alumínio. E aí a gente olha para esse desenho, está aqui uma fotografia de uma chapa de alumínio, e olha para a fórmula, AL. Quer dizer que nessa chapa aqui, ó, fotografada, só tem um átomo de alumínio? Lógico que não. Aí entra as relações numéricas fundamentais, depende do tamanho da chapa, mas são milhares, milhões, mols de átomos de alumínio. A questão aqui não é quantitativa, a questão é, se essa chapa é de alumínio purinho, 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 como é que esses átomos de alumínio, do exemplo 6, se conectam? Vamos ver? Vamos tentar pensar atomisticamente como eles se ligam? Vamos lá. O alumínio, está lá desenhado só a sua camada de valência, é um metal da família 3A. Opa, família 3A, alumínio, tem 3 elétrons na camada de valência. Todo mundo da família 3A tem 3. Já falamos especificamente do alumínio. O que o alumínio quer fazer com esses 3 elétrons para atingir o tão sonhado octeto? Doar. A gente está generalizando sim. Metais gostam de doar elétrons e a metais gostam de receber. Mas numa chapa de alumínio, quem está do lado desse átomo de alumínio é outro átomo de alumínio querendo doar, que eu representei 4 átomos. Essa chapa tem muito mais do que isso, não cabe aqui no slide. É todo mundo ali querendo doar os 3 elétrons. Eu não consigo explicar isso, nem pela ligação iônica, nem pela ligação covalente. Porque todo mundo aqui quer doar. Na ligação iônica, um queria doar, o outro queria receber. Generalizando, transferência de elétrons. Na covalente, os 2 átomos queriam receber elétrons. Aqui é o contrário, todos os átomos querem doar elétrons. Gente, eu tenho que inventar uma nova teoria. E aqui é a primeira fuga grande da regra do octeto. Porque se esse alumínio doar 3 elétrons, ele atinge o octeto. Ok, por enquanto está funcionando. Se esse aqui doar, ele também atinge o octeto. Aliás, vamos lembrar que o alumínio tem número atômico 13, quando eu distribuo por camadas dá 2, 8, 3. Quando eu dou a última camada 3 elétrons, olha lá o octeto aparecendo. Então até aqui a regra do octeto funciona. A questão é, para quem esses alumínios vão doar os elétrons? Aí a regra passa a não funcionar e surge, na verdade não é uma regra, uma nova teoria. Que a barra de alumínio existe, então eu preciso inventar uma nova teoria para explicá-la, que é a seguinte: os átomos de alumínio não serão mais átomos, eles vão doar os seus 3 elétrons e se tornar cátions. E esses elétrons vão ficar ao redor de todos esses cátions, formando o que nós chamamos de mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Olha, isso aí nunca foi visto, mas que funciona, funciona. Quando você pega um garfo de alumínio e enfia na tomada, o que acontece? Você toma um choque. Quem é que conduz os elétrons até seu corpo? O mar de elétrons. Esses elétrons que estão aqui ao redor, nesse desenho, não são mais do alumínio da esquerda, da direita, do meio, são de todos os cátions alumínio. Ok?
Funciona para explicar a ligação iônica. Tem que gravar esse nome, que já caiu até na UERJ, mar de elétrons, também chamado por alguns vestibulares de nuvem de elétrons. O mar de elétrons e a nuvem de elétrons é móvel, por isso que o nome é mar, nuvem, os elétrons estão soltos. Por isso que os compostos metálicos são excelentes condutores de calor e eletricidade. Mar de elétrons e nuvem de elétrons que explicam isso. Agora, está faltando a gente dar nome a essa ligação, que não foi uma ligação entre íons. Atenção, apesar da formação de cátions, cátions não se atraem. Quem atrai é cátion com ânion, não é uma ligação entre íons, nem é uma ligação de compartilhamento de valência. Vamos chamar essa ligação entre metais de quê? Que nome criativo! Ligação metálica. E aqui nós expusemos as 3 ligações químicas mais importantes, as que acontecem de forma interatômica: a iônica, a covalente e a metálica. A ligação metálica, ela é fácil, é a mais fácil das 3, porque ela só acontece quando eu tenho metais. Um metal ligado a outro metal. Aqui os metais são todos iguais, né? 4 alumínios, milhares de alumínios num bloco de alumínio, numa chapa de alumínio, mas podem ser metais diferentes, são as ligas metálicas, ok? Alumínio ligado com cobre, cobre ligado com cobalto, cobalto com ferro, com alumínio, tudo junto, ligação metálica. O legal da ligação metálica é que a gente não tem uma estrutura chamada, atenção, molécula, nem agregado iônico. É uma estrutura parecida com agregado, mas que se chama retículo metálico. E o retículo também é algo que não se pede desenho em prova, porque tem retículos de vários tipos, tá vendo? Aqui eu botei só 3 desenhos de retículos metálicos, são os mais famosos: um cúbico centrado, esse aqui é cúbico de face centrado, é hexagonal, você não precisa saber isso. Bom, e aqui nós terminamos nossa aula de ligações químicas, na verdade, ligações interatômicas, com apenas a teoria do octeto, a ligação iônica, a covalente e a metálica. Eu consigo explicar diversos compostos do nosso dia a dia. Um abraço, espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixe de fazer a lista de exercícios que vai junto com essa aula, tá bom? Tudo de bom.